Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma parte do tutorial da Maria Olivia. A voz tá capenga, eu sei, mas vai dar tudo certo, gente. Então, bora lá! A gente vai construir neste vídeo os cabelos e esse laçarote para a cabeça, tá bom? Então, o cabelo ele é parte fixado na cabeça e parte vai ficar solto para que a criança possa construir aí alguns penteados, né? Então, ela pode fazer as chiquinhas aqui do lado, fazer o cabelinho assim, fazer preso aqui em cima, puxar tudo para cima e fazer um rabo de cavalo. Enfim, tem várias opções aí para a criança brincar com essa cabeleira aqui da Maria Olivia. Então, para este tutorial, vamos precisar do fio que você escolheu para fazer o cabelo. Lembrando que essa aqui, ela tá toda no fio Charme, né? Que eu já passei o material para vocês. E do fio que você escolheu para fazer o laço. Eu, para economizar aí, né, nas cores, para não precisar ter uma tanta disposição de cores, eu tô usando a cor secundária que eu usei para o vestido, tá bom? Mas aí fica a seu critério, você faz do jeito que a sua imaginação pedir, do jeito que você mais gostar das cores para a sua Maria Olivia. Então, com relação ao material que a gente vai utilizar neste tutorial, é muito pouco, tá bom? Precisamos, basicamente, do fio que você escolheu para o cabelo. Para o cabelo da Maria Olivia, no amigurumi, eu estou usando Castor 7603. E do fio que você escolheu para ser o secundário da cor do vestido, caso você queira utilizar as mesmas cores, tá? Eu estou usando aqui Aquário 2927. Para o laçarote, eu usei a agulha 2,20 e para o cabelo, eu usei a agulha 3 milímetros, para deixar o ponto mais solto para que ele fique liso. Além disso, precisamos das ferramentas normais, que é a tesoura, marcador de ponto, agulha de tapeceiro, além da cola, tá? Porque eu gosto de colar o cabelo e depois ainda eu faço os pontinhos. Tá legal? Então, bora lá para esse tutorial. Vamos fazer o cabelo da nossa lindeza e espero que vocês gostem. Um ótimo crochê para você, um beijo no coração e bora, mãos na massa, ou melhor, no fio e na agulha. Então, vamos começar aí o cabelinho da Maria Olivia. Eu estou aqui com o fio na cor escolhida para o cabelo e agulha de número 3, tá? 3 milímetros. Vou fazer aqui 16 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas, ok? Vou pular o primeiro pontinho aqui junto à agulha, venho no segundo e vou fazer aqui um aumento. Na sequência, eu vou fazer 13 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No último pontinho aqui, eu vou colocar 4 pontos baixos. Então, ó, primeiro, 2, 3 e o último, 4. Já do outro lado da correntinha, vamos trabalhar também em pontos baixos e farei aqui 13 pontos. Então, vamos lá, olha. 1, do outro lado da correntinha, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Esse fiozinho tá me atrapalhando já, né? 11, 12 e 13. No último pontinho, eu faço um aumento. E eu tenho aqui, então, a primeira carreira, a base, na verdade. É a base do cabelo que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Então, eu fiquei aqui com 30 pontos baixos no total. Então, daqui, dessa pequena base, a gente já começa a fazer as mechas, tá bom? Essa primeira camada de mechas, a gente vai trabalhar na alcinha de trás da carreira anterior. Então, percebe que todas essas alcinhas de trás aqui, a gente vai fazer uma carreira de mechas, e nas alcinhas da frente, a gente vai fazer a segunda camada de mechas, tá bom? Então, essas primeiras mechas que eu vou fazer aqui serão todas do mesmo tamanho, são 18 mechas iguais, tá? Então, eu venho aqui, olha, na alcinha de trás da carreira anterior, faço um baixíssimo e vou subir 60 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, vou subir as 60 correntinhas e já volto para passar o restante da mecha para você. Então, aqui estou de volta, fiz 60 correntinhas, ok? Agora, eu pulo as duas primeiras correntinhas aqui e volto a partir da terceira, fazendo 58 meio ponto alto, tá? 58 meio ponto alto. E eu vou fazer 18 mechas neste mesmo tamanho, tá bom? De 60 correntinhas e 58 meio ponto alto. Então, aqui, vamos supor que eu já cheguei aqui no final, né? Fazendo 58 meio ponto alto, eu vou na próxima alcinha aqui de trás, né? Do próximo ponto, faço um baixíssimo e subo as 60 correntinhas e volto fazendo 58 meio ponto alto. Então, não esquece, são 18 mechas, ok? 18 mechas de 58 meio ponto alto, tá? Vou fazer essas 18 mechas em off e já volto com você. E aqui estou de volta com as 18 mechas de 58 meio ponto alto e fica desse jeito aqui, tá bom? A próxima mecha, a gente confecciona do mesmo jeitinho, tá? Em meio ponto alto, só que agora a quantidade de correntinhas é menor. Então, eu continuo aqui trabalhando na alcinha de trás. Vou fazer aqui 15 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 15 correntinhas e vou voltar fazendo 13 meio ponto alto, tá bom? Então, é somente uma mecha, essa mecha é de número 19, que a gente vai fazer de 15 correntinhas e 13 meio ponto alto, e eu vou fazer ela aqui em off e já volto aqui com você. Então, aqui está a mechinha de número 19, prontinha, com 13 meio ponto alto. Para fazer a próxima mecha, a gente vai pular um ponto de base, eu vou vir no próximo e vou fazer uma mecha com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltar fazendo 7 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa aqui, então, é a mecha de número 20, que para começar, eu pulei um ponto de base, tá? Para fazer a mecha de número 21, novamente, eu pulo um ponto de base, vou pro próximo pontinho, faço baixíssimo e vou subir 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e voltar fazendo 7 pontos baixos. A gente vai fazer isso até a mecha de número 25, tá? Então, essa aqui é a 20, certo? Essa aqui que eu tô fazendo a 21, pulo um ponto de base. 22, pulo um ponto de base. 23, pulo um ponto de base. 24, pulo um ponto de base. 25. São 1, 2,
Peraí, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 6 mechinhas de 7,5 ponto alto. Ou seja, você vai subir 9 correntinhas e vai fazer 7,5 ponto altos. Lembrando que tem que pular um pontinho de base para cada uma delas, tá bom? Então, as próximas 6 mechas, você vai fazer neste tamanho, lembrando de pular um ponto de base. Vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Então, aqui estou de volta com as 6 mechinhas, né? A 20, a 21, a 22, a 23, a 24 e a 25. Lembrando que eu pulei um pontinho de base para fazer cada uma delas. Agora, para fazer a mecha de número 26, olha, eu pulo um ponto de base, venho no próximo pontinho. Então, essa que eu vou fazer agora é de número 26. E eu vou subir aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E voltar fazendo 13 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, essa aqui é a de número 26, certo? Eu tenho ainda aqui, olha, 2 pontinhos para finalizar, certo? Que será a 27 e a 28. Em cada um desses 2 pontinhos, eu vou subir mechas de 60 correntinhas e 58 meio ponto alto. Então, a gente volta a fazer mais 2 neste tamanho aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou construir essas 2 mechas e já volto pra gente começar a fazer a segunda camada de mecha. E assim nós temos a primeira camada de mecha prontas, né? Temos aqui as 28 mechinhas. Agora, a segunda camada de mecha, a gente vai repetir o mesmo processo, só que somente, mas usando essas alcinhas que a gente tem disponível aqui, né? As alcinhas da frente. É a mesma coisa, a gente vai construir 18 mechas longas, depois a gente vem uma mecha média, pulando os pontinhos, as mechas menores, depois mais uma mecha média e as 2 longas, tá bom? Para encerrar. É o mesmo processo, é a mesma coisa, tá bom? Então, só usando as alcinhas da frente aqui, dessa próxima camada, tá legal? Vou fazer a minha aqui, né? Lembra que é a mesma coisa, se você tiver qualquer dúvida aonde começa, né? Mas, ó, lembra, são 18 grandes, 18 longas, uma média. Aqui a gente tem que respeitar e pulando as mechinhas, e pulando os pontos de base. E eu tenho 6 curtas, mais uma média e mais 2 longas, tá bom? É só isso, não vai ter problema nenhum de você fazer. Aqui são 60 correntinhas, as longas, 60 correntinhas. Aqui 15 correntinhas e aqui 9 correntinhas. Tá legal? Todas em meio ponto alto. Vou fazer as minhas mechinhas e já volto aqui com você pra gente posicionar este cabelo na Maria Olivia. Lembra que quando você terminar tudo, corta o fio e arremata, tá legal? Então, até já! E assim nós temos o cabelo todinho feito, todinho aqui, né? Com todas as mechas possíveis feitas, né? Aqui só falta eu cortar esse fiozinho, deixa eu já cortar. Pronto, que é o fiozinho do arremate final. Bom, vamos lá. Antes da gente colocar este cabelinho na boneca, o que a gente precisa fazer? Entender a disposição dele, tá? Então, eu tenho aqui 2 mechas médias que vão ficar na lateral do rosto e aqui 6 mechas curtas em cima e 6 mechas curtas embaixo. Então, você já sabe que 3 é para um lado, 3 é para o outro. Aqui tá bem o centro do rostinho, tá bom? Bem o centro do rostinho vai ficar aqui. Você pode até optar em fazer ela abertinha ou fechadinha, como eu fiz na outra, tá? Mas importante é você ter em mente que dessas mechas curtas aqui, tá vendo, ó? 6 é pra cá e 6 é pra cá, tá? O centro do rosto está aqui. E agora, vamos fazer a parte bonita, né? Vamos deixar a nossa boneca mais bonitinha.
Então, antes de tudo, você vem aqui, tem uma linha reta, deixa eu só tirar e abrir um pouquinho, né? A gente tem uma linha reta aqui, que essa linha reta ela vai ficar no centro da cabeça da boneca, tá bom? Então, a gente tem a boneca aqui, ela vai ficar nessa posição assim, essa linha reta da base do cabelo. Sempre lembrando de tentar colocar ele bem próximo do anel mágico e aí você vai dosando a altura da franja. Por exemplo, você quer uma franja mais curtinha, você traz isso mais para trás. Se você quer uma franja mais compridinha, você traz isso mais para frente. Tá legal? E a partir daqui você começa a fazer a colocação, né? O posicionamento do cabelo utilizando alfinetes no seu rosilho. Então aqui eu vou colocar alguns alfinetes aqui no centro, na base mesmo do cabelo. Depois eu vejo se tá bem posicionado e aí sim eu começo a fazer a colocação dos alfinetes na frente. Então tá vendo essa mechinha média? Ó, eu prendo ela até mais ou menos o cílio. E a outra pode vir por cima fazendo o charminho do cabelo espetadinho. Tá? Aqui, lembra, ó, 3 mechinhas pra cá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E as outras pra lá. Essa parte aqui é o centro do rosto. Então, se o seu não está no centro, posiciona ele bem pro centro do rosto. Separando as 6 mechas, 6 de cada lado, tá? Então, essa é a posição do cabelo. Deixa eu só colocar mais uns alfinetes aqui. Só pra gente posicionar melhor. Aqui o de baixo. Tá vendo? Assim fica a sobrancelha aparecendo, né? Se a gente fizer uma franja muito mais comprida aqui, a sobrancelha não vai aparecer, mas também vai ficar bonita. E assim a gente continua, só mudei ela de posição aqui para visualizar melhor. E aqui a gente continua, ó, fazendo a colocação mesmo do cabelo, né? Usando os alfinetinhos, posicionando ele na cabeça dessa forma. Na frente, assim as outras vão vir aqui por cima, fechando alguma lacuna, se você quer bem fechadinha a franja. E essas médias aqui também, aqui do ladinho do cílio, da sobrancelha, aqui do ladinho da cabeça, antes da orelhinha. Ok? A parte de trás, a gente vai vir com a parte de trás posicionando somente o que for necessário para cobrir a cabeça, tá? Você não vai colar todas as mechas na cabecinha, somente o necessário para cobrir o tom de pele aqui onde ficaria o cabelo, né? Na nossa cabeça mesmo, tá bom? Trace uma linha imaginária aqui para que seja a nuca da boneca, então tá vendo, ó? Eu vou usar essa linha imaginária aqui, né? Então, até aqui eu venho com cola e o restante eu deixo solto, certo? E vai posicionando o cabelo dessa forma para que ele cubra aqui toda a parte cor de pele. E lembrando, só usa realmente o que for necessário para cobrir a cabecinha, tá bom? Deixa o máximo que você conseguir solto, porque daí a gente tem um cabelo soltinho, que dá para a criança fazer penteados, dá para a criança prender, fazer, né, os lacinhos, enfim. Dá para ela brincar bastante dessa forma, tá vendo? Não usei todas as mechas, as primeiras mechas, só usei aqui o necessário realmente para cobrir a cabeça. E assim a gente vai fazendo antes de fazer a colagem mesmo, ok? Colagem e depois a gente faz uns pontinhos de costura para realmente deixar ele bem fixo a cabeça para que não aconteça nenhum acidente, né? Porque a gente não quer criança infeliz com boneca sem cabelo. Tá vendo? E assim vai fazendo, tá bom? Eu vou posicionar o cabelo aqui e já volto, né? Vou terminar só de colocar essa parte aqui que falta e já volto pra gente fazer realmente a colagem. Bom, aqui está o cabelo todinho posicionado, tá? Eu coloquei todos os alfinetes que eu achei pertinente colocar aqui,
praticamente um em cada mecha, tá vendo? Cobri todo o couro. Olha isso aqui, ó, essa quantidade de cabelo, ela tá toda solta, tá? Então, realmente, é só o necessário. Aqui, cobre. Então, é isso, gente. Agora, o trabalho é fazer a colagem, tá? A colagem, você vai fazer mecha a mecha. Não tem outra solução. Então, aqui com a minha cola, eu não vou usá-la agora, mas eu vou só demonstrar para você, tá? Então, lembra que eu falei para você, a minha tá torta aqui, a sua não deve ficar, tá bom? Ó, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui e vai trazer a cola lá de cima, aqui para baixo, nessa linha imaginária, tá? Então, o meu tá meio tortinho aqui, ó, mas é a carreirinha aqui de cima, tá? Então, você escolhe uma carreira até onde vai chegar a cola. Feito isso, você vai fazer isso, ó. Levanta uma mecha, aí você escolhe se você passa a cola na mecha ou se você passa a cola na cabeça. Eu costumo passar na cabeça mesmo, tá? Então, eu venho com a cola até a carreira que eu escolhi para trazer a cola, trago a mecha e fixo ela. Se você estiver usando cola quente, você nem precisa deixar o alfinete. No meu caso, eu deixo porque a minha demora um pouquinho para ser colada, tá? Demora um pouquinho para secar. Então, passei a cola, trago a mecha e espero ela secar. Enquanto ela vai secando, eu vou fazendo a outra, tá? E assim por diante, ó. Levantei a mecha, passei a cola, ou passei a cola, trago a mecha e dou uma passadinha de mão assim, só para ela ficar mais lisinha. E vamos para a próxima. E assim vai, sucessivamente, até fazer todas as mechas da cabeça, tá? Aqui, quando você estiver fazendo as mechas da frente, você levanta um pouquinho mais para que você também cubra de cola essa parte da base. Tá legal? Então, é isso, gente. Depois que fez isso, vem com agulha de tapeceiro e linha da mesma cor do cabelo. Vai fazendo um alinhavo, cuidado para não deixar marcado, né, esse alinhavo nas mechas. Deixa ele bem soltinho aqui na frente. É preso, mas não marcando, tá bom? Porque senão também não tem sentido a gente fazer essa costura, certo? Então, vai deixando o máximo invisível possível esse alinhavo, procurando passar por entre os pontos para não deixar a marca do fio. E faz isso em volta de toda a cabeça, através das mechas. Isso a gente garante que o cabelo vai ficar, além de fixado com a cola, também fixado com costura. O que eu costumo fazer? Não passar a cola na pontinha, tá? Na pontinha aqui, principalmente da franjinha, tá vendo? Eu não passo na pontinha. Eu passo até aqui mais ou menos porque eu deixo a pontinha um pouquinho soltinha para dar um aspecto mais natural. Tá legal? Então agora é fazer essa colagem, fazer essa costura e eu já volto pra gente fazer o laço para a cabeça. Então vamos lá, enquanto a minha cola tá ali secando, ali do ladinho, vamos fazer o laço para a cabecinha. Eu tô usando aqui a cor secundária que eu vou usar para o vestido, tá? Então é a aquário. Então vamos lá. Para começar esse laço, eu vou fazer aqui 64 correntinhas, tá bom? Então, correntinhas normal, deixa eu só dar um nozinho aqui. Vou subir 64 correntinhas, 1, 2, 3, até chegar no 64. Vou fazê-las aqui e já volto. Então, aqui estou de volta com as 64 correntinhas. Eu vou pular as duas primeiras, vou vir a partir da terceira e vou fazer 8 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 meio ponto alto. Depois do 8 meio ponto alto, eu vou fazer meia dúzia, 6 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos baixíssimos, eu vou fazer 14 meio ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Aí, só deu uma embolada aqui. Vamos lá, continuando. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Depois dos 14,5 ponto alto, eu vou repetir os 6 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos baixíssimos, eu vou fazer 14,5 ponto alto. Então, 1. Vou só fazer esses 14 e já volto, tá? Peraí. Então, está ficando assim, né? Fizemos as 64 correntinhas, pulei 2 correntinhas, fiz 8,5 ponto alto, 6 baixíssimos, 14,5 ponto alto, 6 baixíssimos, 14,5 ponto alto, e agora a gente continua aqui com 6 baixíssimos, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou finalizar a carreira com 8,5 ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Peraí que desfiou. Peraí, vamos voltar para ficar bonitinho, né? Aqui é o 5, 6, 7 e o último 8. Bom, essa é a primeira carreira de 4, tá? Então, eu preciso fazer 4 carreiras iguaizinhas. Para passar para a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, virei o trabalho e vou trabalhar ela nos mesmos pontos que eu acabei de fazer, mas usando somente a alcinha de trás. Então, eu começo com 8, 1, 2, 3, 4, 5. Dedinho tá difícil hoje, né? Tô desfiando toda hora. 6, 7 e 8. E na sequência, também fazendo os baixíssimos somente na alcinha de trás. Então, a sequência é essa, olha. 8,5 ponto alto, 6 baixíssimos, 14,5 ponto alto, 6 baixíssimos, 14,5 ponto alto, 6 baixíssimos e 8,5 ponto alto. Chegou aqui no final, faz 2 correntinhas, vira o trabalho e repete os mesmos pontos. Então, a gente vai ter que ter 4 carreiras. Aqui é a primeira, aqui eu comecei a segunda, você vai fazer a terceira de lá para cá e a quarta daqui para lá. Chegando no final, corta o fio e arremata, tá bom? Vou terminar aqui essas carreiras que faltam, eu já volto para te mostrar a montagem. Bom, aqui está as 4, né? Aqui estão as 4 carreiras naquela sequência que eu falei para vocês, né? 8, 6, 14, 6, 14, 8, tá? Agora, as partinhas aqui menorzinhas, eu vou uni-las. Então, ó, eu trago pra cá e eu trago pra cá. E eu tenho aqui o formato do laço, tá? Só que antes da gente fazer a amarração desse laço aqui, né, fazer o fechamento dele, deixar ele certinho no formato dele, a gente vai fazer a cordinha para amarrar no cabelo. A cordinha que eu fiz para amarrar no cabelo é simplesmente de correntinhas. Então, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá legal? Vou pegar o fiozinho aqui e vou fazer as 80 correntinhas para que eu prenda aqui junto, tá? Então, só vou dar um pause no vídeo, fazer essas 80 correntinhas e já volto. Então, aqui estou com as 80 correntinhas, ó. Eu só faço uma fricção aqui para ficar preso e corto mais rente, tá? Só isso, não tem que inventar muita moda não. Se você quiser colocar uma miçanguinha na ponta também vai ficar legal, tá? Pronto. Então, aqui estamos com a cordinha pronta. Agora, a gente vai prender o laço propriamente dito, tá bom? Vou pegar um fio da mesma cor, continuo com a mesma cor, certo?
E agora, aqui, eu vou amarrar. Tá? Então, ele tá aqui no formatinho dele. Eu vou vir aqui e vou fazer uma amarração simples, tá? Eu coloco essa parte solta para trás e deixo lá na frente mais arrumadinho. E quando eu for amarrar, eu também vou amarrar a cordinha que eu acabei de fazer. Então, a cordinha eu passo aqui no meio, coloco a metade para um lado, metade para um outro. E aqui a gente amarra com um nó simples, tá? Ó, aperta bem para deixar ele bem arrumadinho, tá? Se você tiver alguém aí para te ajudar, pede para a pessoa segurar o nozinho para você, né? Mas se ficar soltinho não tem problema, porque depois a gente ajeita agora, ó. Tá vendo? Então, ele ficou assim, certo? Para eu deixar ele ainda mais estreitinho, o que que eu vou fazer? Com este fio aqui maior que soltou, que ficou, eu vou fazer aqui essas voltas. E cada vez que eu fizer a volta, eu dou uma apertadinha, tá? Então, eu vou puxando, ó, e vou dando essa apertadinha no laço. E aqui a gente vai fazendo este arremate. Quando tiver com a quantidade de voltas que você acha suficiente para o seu laço, você vai colocar nessa ponta a agulha de tapeceiro e fazer os arremates lá atrás dele, tá bom? Então, aqui você passa com a agulha de tapeceiro por baixo e vai fazendo os arremates necessários, com os nozinhos necessários. Depois, você vai cortar o excesso de fio e pronto. Voilá, tá pronto o seu laço. Tá legal? Fica um laço muito bonito, muito fofinho para colocar na cabeça da boneca. E você pode usar a sua imaginação para posicionar esse laço, seja amarrando num rabo de cavalo, seja fazendo algumas mechas presas em cima da cabeça. Aí vai da sua imaginação. E aqui está todinho arrematado, ó, percebe que a cordinha tá lá atrás. E é um laço muito versátil, né? Você pode usar para decorar a embalagem de presente ou até mesmo para fazer um elastiquinho para cabelo, né? Aqui, em vez de você colocar uma cordinha, você coloca o elástico de cabelo para prender o cabelo de uma menina, que vai ficar bem bonito também, tá? Aí você pode variar cores, variar estilo, enfim. Fica super legal também para fazer um elastiquinho. Então, ele é bem versátil, tá legal? Então, está aí também pronto o lacinho e finalizada essa parte também. E aqui está, né, a nossa Maria Olivia com esse laçarote no cabelo. Lindíssimo, né? Eu adorei esse cabelo, gente. Achei que ficou muito bonito, né? Todo aí coladinho, já tá todo seco neste momento. E olha como ela tá ficando, gente. Não é uma coisa mais linda? Ai, eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu amo todas. E essa aqui tá muito fofa mesmo. Então é isso, gente. Eu aproveito. Ah, deixa eu colocar uma do ladinho da outra aqui, né? Vamos aproveitar que as duas estão pertinho e vamos deixá-las pertinho aqui para que você compare aí os dois rostinhos. E neste momento, né, por mais que a gente segue a receita, você vê que elas têm feições diferentes. Não tem jeito, é como se tivesse vida própria mesmo. Né? E eu aproveito e encerro com você aqui esse tutorial. Te espero para o próximo vídeo, onde faremos o vestidinho e o sapatinho. Tá legal? Então já separa as cores aí para essas duas peças. Aqui você sabe que eu tô usando as duas cores mesmo que a gente sempre usou. E aqui é a mesma cor do cabelo. Tá legal? Então, para economizar, para não precisar ter um monte de cor, a gente usa praticamente as mesmas cores em todo o look. Tá legal, gente? Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau, tchau!